Olá novamente, pessoal. Vamos ao vídeo 6 com o tema o tema principal conversando sobre usinagem. Nesse vídeo falaremos sobre tipos de materiais. Para a gente, nas aulas anteriores já falamos sobre máquina. Agora nós vamos daqui para frente começar a falar de outros elementos como material. Lembrando que material mais máquina, mais ferramenta, mais parâmetros de corte, mais fixação, nós teremos uma condição de usinagem. Então vamos falar um pouquinho sobre tipos de materiais. Foi criada uma tabelinha aqui, né, bem resumida, bem simples, que o intuito são os vídeos curtos para o envolvimento mais sucinto possível dos profissionais. Então nós fizemos uma tabelinha, foi feita uma tabelinha com o material, sua resistência, exemplos, né, nomenclaturas e nomenclaturas ISO. Vamos pegar, por exemplo, aqui um aço carbono, um aço liga. Aço carbono nós temos materiais de baixa resistência com dureza de 25 HRC, ROCL-C, a materiais de alta resistência acima de 45 ROCL-C. Exemplos, nomenclaturas usuais no mercado, o aço SAE 1020, o SAE 1045, o SAE 4140, o SAE 8620. Tem uma nomenclatura ISO, abreviação, que será mais explanada quando formos falar de insertos intercambiáveis, que para aço carbono a gente designa a letra P e a cor azul. Dando continuidade, aço inox inoxidável, resistência em torno de 39 HRC, depende do tipo do aço inox. O exemplo, né, um aço inox AESI 304, alguns falam aço inox 304 apenas, e a nomenclatura ISO, a letra M. A gente vai falar mais quando a gente for aplicar uma ferramenta de metal duro com relação ao aço. Aí em terceiro, o ferro fundido, né? Nós temos vários tipos de ferro fundido, mas normalmente o normal no mercado é o cinzento nodular. O ferro fundido é um material abrasivo, ele desgasta bem as ferramentas e as medidas normalmente de dureza são em Brinell, por exemplo, de 140 a 300 Brinell. Exemplos, por exemplo, GG40, GG20, nomenclatura para ferramentas de metal duro para poder trabalhar no aço, ferro fundido, letra K. Né? Letra K, que se refere a ferro fundido. Não ferrosos têm uma infinidade de materiais, como nylon, acrílico, borracha, alumínio, cobre, latão, madeira. E as durezas são medidas em Brinell ou Shore. Aqui tem um exemplo de material alumínio. Tem o SAE 303, 323, o SAE 326, o SAE 329. Nomenclatura ISO. Letra N para não ferrosos. E por último aí tem ligas de titânio, níquel e materiais tratados termicamente. Tem alguns materiais aço carbono que são tratados e eles mudam a dureza, suas características mecânicas. São materiais que nessa nomenclatura S passam de 45 ROCL-C de dureza, por exemplo, um aço rápido, HSS, que é em torno de 65 ROCL-C. Vamos agora falar um pouquinho sobre a nomenclatura de um aço bem usual no mercado, né? Uma classificação dele. Por exemplo, a letra S aí quer dizer que se refere à norma. O 1045 quer dizer que as duas primeiras letras, os dois primeiros dígitos se referem ao tipo de aço. E os dois últimos dígitos se referem a percentual de carbono, que nesse caso aqui é 0,45% de carbono. Falando da classificação dos aços aí, conforme a ABNT NBR 6006, por exemplo, 1020 e 1045, vamos exemplificar, tá? 10, a gente sabe que é o tipo do aço, que é um aço carbono, e é de uso geral. 4140, por exemplo, a característica do tipo do aço, que é um aço cromo-molibdênio, tem seus percentuais de cromo e de molibdênio, e é um aço ferramenta. E o 8620, por exemplo, né? 86XX quer dizer 8620 ou 8610, por exemplo. A característica do 86 é que ele tem quantidade de cromo, níquel e molibdênio bem características na sua liga. Esses dois aqui são aços ferramenta, ou seja, são aços para construção de ferramentas.
Falando um pouquinho, dando continuidade sobre tratamento térmico, são assuntos que não podemos deixar de falar, é uma abreviação bem sucinta sobre o tema, tá bom? Têmpera. Aqui tem uma característica muito comum para a gente falar na linguagem de conversando sobre usinagem. São materiais, por exemplo, que só conseguem ser temperados com materiais com percentual de carbono acima de 0,30. Por exemplo, vou pegar aqui um 1020. 1020 não dá para temperar, ele dá para cementar. Né? A gente consegue fazer uma cementação. 1045, 1045, 45, 0,45% de carbono, então ele já pega a têmpera. 1030 também já pega a têmpera. E o tratamento dele é por todo o volume do material. Se pegar uma peça bruta, um cubo bruto, ele vai ficar com a mesma dureza tanto na face quanto no núcleo. Recozimento é um tratamento térmico para eliminar efeitos que tenham causados durante um processo de têmpera, dar uma aliviada nas tensões do material. E cementação é um tratamento térmico que é aplicado em materiais com um percentual abaixo de 0,30% de carbono. Vamos pegar aqui um 8620 ou 1020 aqui, né? Por exemplo, está abaixo de 0,30% de carbono. E uma característica desse processo de tratamento térmico é que o tratamento de cementação ele se aplica, né, a dureza, ele endurece a capa do material, ou seja, a camada, que é em torno de 0,8 a 1 milímetro ao longo da sua extensão, mas o núcleo ele não sofre o tratamento. Bom, encerramos por aqui nossa videoaula aí, capítulo 6, a respeito de tipos de materiais, e até a próxima, pessoal.